Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Eletromídia para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Gostaria de passar algumas instruções antes de começar. Aqueles que precisarem de tradução simultânea podem clicar no botão Interpretação de idiomas, através do ícone do globo e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. O vídeo e a apresentação desta videoconferência serão divulgados no site de RI da companhia, ri.eletromidia.com.br e na CVM após o fechamento do mercado. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Gostaríamos de informar que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o Sr. Alexandre Guerreiro, diretor-presidente, o Sr. Ricardo Inandi, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Alexandre, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Alexandre, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. É um prazer para nós da Eletromídia contarmos um pouco para vocês sobre o ano de 2021 e especialmente os resultados do quarto trimestre de 2021. Nós resolvemos fazer a apresentação, essa video call de resultados do nosso estúdio. Esse estúdio, que eu vou mostrar um pouco para vocês, foi criado e concebido durante a pandemia para que a gente pudesse trazer uma dinâmica mais criativa para as nossas apresentações virtuais. Nossa indústria trabalha muito com mapa, foto, vídeo, projetos especiais, e esse estúdio criou uma certa aproximação com o mercado. O bom disso tudo é que ele veio para ficar, e a gente, de fato, tem utilizado ele não só nas dinâmicas comerciais, mas em diversas dinâmicas aqui na nossa companhia. Eu, Alexandre Guerreiro, CEO da companhia, já há 17 anos nesse projeto, um dos sócios fundadores da Eletromídia, há quase 24 anos na indústria de orofome, junto com o Ricardo Inandi, nosso CFO. Vamos estar aqui hoje com vocês, contando um pouco sobre 2021, dando muita cor sobre o quarto trimestre de 2021, os avanços, os desafios que nós tivemos, olhando um pouco para o futuro da nossa indústria e, no final, vamos abrir para um espaço de Q&A para que a gente possa tirar eventuais dúvidas. Esse processo de transição, que começou há 5, 6 meses atrás, junto com meu amigo e grande profissional Eduardo Alvarenga, foi construído com muita calma, justamente para poder, nesse momento, aproveitar essa janela que nós enxergamos importantíssima e transformacional para a Eletromídia. O Edu segue conosco, não só no Conselho de Administração, bem como no Comitê de Inovação e Estratégia, para que a gente possa dar continuidade não só no que a gente vem fazendo, mas especialmente desenvolvendo novas iniciativas, sempre olhando um passo à frente, olhando para onde está indo a nossa indústria, para onde está indo o nosso negócio. Acho que a palavra que resume muito bem esse espaço é continuidade. Bom, vou pegar aqui o passador. Olhando um pouco hoje para o nosso negócio, eu vou contar para vocês um pouco do que a gente tem feito e quais foram os principais desafios do curto espaço de tempo desde o IPO. Primeiro recorte, 17 de fevereiro de 2021, data do nosso IPO, Eletromídia, primeira companhia da indústria publicitária brasileira listada na B3. Todos os desafios, as oportunidades que carregam ser uma companhia referência para trazer para o mercado novidade, inovação e um olhar diferente sobre o nosso negócio. Desde lá até então, em março de 2021, conquistamos a concessão do aeroporto de Congonhas, todo o sistema de voos e controles de portões de embarque, um projeto 100% digital. Em junho de 2021, demos início ao nosso projeto Trilhos Verdes, a principal iniciativa de ESG já feita na nossa indústria, que promove não só
a transformação de uma estação numa estação sustentável, mas está alinhada com um dos nossos propósitos, que é transformar as cidades que nós estamos inseridos. Julho de 2021, aquisição da Ótima. Vai ter um capítulo especial aqui, onde a gente vai trazer um pouco mais de cor e aterrissar um update sobre o que tem acontecido com Ótima. Conquistamos a Tembici Brasília, junto com o nosso sócio da Tembici, todo o sistema de compartilhamento de bikes e mobiliário urbano do Distrito Federal. Em março deste ano de 2022, começamos a instalar a operação em Brasília, ou seja, vamos começar agora a capturar valor sobre esse projeto que nós vencemos em julho do ano passado. Outubro do ano passado, aquisição da Nualvo, principal iniciativa olhando para o capítulo de tecnologia, que é um dos dois pilares, o segundo pilar importante de crescimento da nossa tese de crescimento da companhia. Temos promovido diversos avanços na agenda de tecnologia, também vamos trazer um pouco de cor para vocês nesse capítulo hoje. Aquisição da MOB, principal operação de mobiliário urbano de Campinas, são os abrigos de ônibus. Uma operação que nós fizemos o signing em outubro de 2021 e já trazendo um pouco de recorte para 2022, o closing. A partir de fevereiro deste ano, nós começamos a operar toda a operação de mobiliário urbano em Campinas, inclusive com a digitalização de inventário, que já está em curso, e a nossa previsão é, no final de abril, ter já um circuito de 50 faces instaladas em Campinas, o que é um divisor de águas numa cidade que até então não tinha opção de mobiliário urbano digital. Ainda em janeiro, inauguramos a nossa segunda estação sustentável em São Paulo. Em fevereiro, fomos homologados na concessão de mobiliário urbano de Porto Alegre. São 1.500 novos abrigos de ônibus, numa concessão de 20 anos, para instalar, manter e operar todo o mobiliário urbano de Porto Alegre. Já muito alinhada com o olhar de médio e longo prazo da nossa companhia, que também a gente tem um capítulo especial para falar de mobiliário urbano. Nossa previsão de Porto Alegre é que no segundo semestre a gente comece um processo de instalação desse novo mobiliário urbano da cidade. E por último, e talvez mais importante, em março o CAD publicou a resolução dando o aval para que a gente pudesse concluir a transação da Ótima sem restrições. Bom, isso é um pouco do que a gente fez, e aí, olhando um pouco para os nossos 3 pilares de crescimento. Para recordar os nossos pilares de crescimento, expansão do core business, tecnologia e negócios adicionais. Esses são os 3 principais pilares de crescimento da nossa indústria. No capítulo de expansão de core business, a nossa companhia sai num período pré-IPO de 3 cidades em imobiliário urbano e ainda com uma presença tímida no Rio de Janeiro, para uma presença de 8 das 10 principais cidades em investimento publicitário no país para 2022. Inauguração de Brasília, Belo Horizonte, Campinas, a nova operação, expansão do Rio de Janeiro, já com mais de 100 faces, o Ricardo depois vai aterrissar esses números, na operação de Tembici Rio, Recife, 100% digital, uma operação de imobiliário urbano, São Paulo, com a Ótima, e a operação de Porto Alegre. Esse é um capítulo importante porque a vertical de ruas driva comportamento na nossa categoria. É a principal categoria, é a principal divisão de negócio dentro da categoria em investimento publicitário. Uma companhia líder de mercado como a nossa já vislumbra e já olha no curto e médio prazo a modificação dentro do nosso core, onde mobiliário urbano ou ruas assume como a principal fonte de geração de receita e margem da companhia nos próximos anos. Ou seja, tem uma transformação dentro do nosso negócio importante e que, na verdade, é uma grande oportunidade de continuar crescendo nas outras divisões e, de fato, assumir um protagonismo imobiliário urbano que era, até então, a nossa 5ª principal divisão de negócio em geração de receita. Da 5ª, ela tem uma oportunidade para se tornar a primeira no médio prazo. Falando um pouco de Ótima, em abril nós temos prevista a conclusão dessa transação para que a gente possa começar a capturar as sinergias positivas dessa operação. A Ótima preenche um espaço importante que nós tínhamos
ou uma lacuna importante que nós tínhamos no nosso negócio, que é mobiliário urbano em São Paulo. Nós estamos falando do principal contrato de mobiliário urbano do Brasil, o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. São mais de 4.000 faces publicitárias nas ruas de São Paulo. 2 capítulos importantes quando nós falamos sobre imobiliário urbano. A gente vem perseguindo na companhia, primeiro, contratos de longo prazo. E aí, para trazer alguns exemplos, Campinas, são 17 anos de concessão. Porto Alegre, 20 anos de concessão. Ótima, em São Paulo, mais 17 anos de concessão. Ou seja, contratos de longo prazo já trazem um perfil diferente de modelagem para o nosso negócio. E segundo, e não menos importante, margem. Todos os nossos contratos de imobiliário urbano operam com uma margem mínima de 50%. Ou seja, a gente já olha uma divisão de negócios que deve ser a primeira em receita e em margem, nascer dentro da nossa companhia nos próximos anos, com esses 2 elementos importantes. Ainda falando sobre Ótima, existe uma oportunidade muito grande quando a gente entra no capítulo de tecnologia. O nosso projeto prevê não só uma digitalização de inventário mais robusta, mas principalmente trazer para o mobiliário urbano de São Paulo um modelo de venda estruturado na nossa plataforma de tecnologia. E tecnologia, que é o segundo pilar mais importante dentro do nosso plano de expansão, nós também tivemos avanços importantes. A aquisição da Nualvo, em outubro do ano passado, nos permitiu aterrissar e acelerar o aprendizado e a implementação das iniciativas de tecnologia. Os 2 sócios fundadores da Nualvo, o Heitor e o Gustavo, que estão conosco aqui junto com o Cadena, nosso CTO, liderando essa transformação digital, e um time de mais de 20, 30 desenvolvedores, justamente para quê? Para ter uma plataforma pronta de norte a sul do país. Hoje, desde uma cidade do interior do Rio Grande do Sul até Manaus, nós já temos 100% da plataforma desenvolvida. Desde janeiro deste ano, o nosso time de vendas, que vem recebendo uma capacitação e um treinamento, já vende, já entrega para o mercado todos os nossos projetos ancorados em dados, em métricas, com audiência deduplicada, ou seja, muito do que a gente já falou aqui em outras ocasiões tem se materializado. E nesse ano, nós temos o principal movimento da indústria e da nossa companhia, que é o lançamento do Eletromidia Ads, o nosso marketplace. A gente cada vez mais tem encurtado a distância da data do início desse projeto para o lançamento. A nossa expectativa é de curto prazo e é transformacional quando a gente olha para o poder de escala e para o poder de sofisticação que nós vamos levar para a indústria. Esse é uma demo real de como está funcionando a nossa plataforma, já com mapa de calor por afinidade, com geradores de fluxo, com First Party Data atualizado diariamente via comportamento de social ou um SDK embarcado no celular, entregando métricas ponderáveis com TV aberta, alcance deduplicado, hit, frequência, todos os principais elementos de métricas que o mercado publicitário se alimenta para poder tomar a decisão, a nossa plataforma já está pronta. Então começa um novo capítulo, não só da história da Eletromidia, mas uma ferramenta para que o mercado possa comprar, planejar e simular de uma maneira muito mais estruturada e profissional. Esse é a principal iniciativa na área de tecnologia, nosso segundo pilar de crescimento. Ainda no capítulo de expansão de core, foi um ano de recordes. O Ricardo vai falar alguns recordes sobre receita, especialmente quando a gente olha para o 4º trimestre, mas quando nós olhamos para a nossa principal tese de crescimento orgânico, que são os edifícios residenciais, nós tivemos recorde de receita em 2021, 3,2 mil novos contratos, 1.000 novos contratos somente no 4º tri e mais de 5 mil telas instaladas. Nós conseguimos, junto ao nosso time de operações, tecnologia e captação, desenvolver uma logística de capturar o edifício, monitorar, instalar, manter, comercializar. Conseguimos fazer isso em larga escala. Seguimos em 2022, entramos o ano nessa mesma rotação, porque esse tipo de vertical
em larga escala sobre o efeito de network, ele começa a ter um poder cada vez mais interessante. Então, olhando aqui para o capítulo também de crescimento orgânico, ou seja, falamos de concessões, de licitações, de crescimento orgânico, de tecnologia, e por último, e não menos importante, o nosso pilar de negócios adicionais. E aí nós trouxemos um exemplo, que talvez o exemplo mais interessante que a gente tem feito aqui na companhia, porque não só por estar diretamente ligado à nossa agenda de ESG, porque promove a transformação das cidades que nós estamos inseridos. Nós inauguramos recentemente a segunda estação sustentável em São Paulo. Essa é uma foto real da estação Cidade Jardim, onde nós estamos promovendo coleta de água inteligente, jardins verticais, iluminação por placas fotovoltaicas, uma transformação de todo o mobiliário urbano da estação, produzido com elementos recicláveis, arte. Esse é um painel do artista plástico Cobra, que pintou toda a estação. São 3 murais, são quase 300 metros quadrados de arte do Cobra, um projeto grande de transformação das cidades, que essa é a segunda estação, e o nosso objetivo é levar essa iniciativa não só para outras estações, bem como poder escalar para outros mercados. A gente percebe que o mercado cada vez mais está pronto e preparado para esse tipo de iniciativa, que é bom, não só pelo aspecto de ESG, mas são contratos de longo prazo, contratos de 3, de 5 anos, com margem de contribuição importante. E olha um detalhe importante, a licitação do mobiliário urbano de Porto Alegre, ela já contempla 70 abrigos sustentáveis. É a primeira iniciativa de uma companhia de OH no Brasil que vai instalar 70 abrigos sustentáveis em uma nova licitação no mercado de mobiliário urbano, e isso vai acontecer em Porto Alegre. Eu vou trocar com o Ricardo, nós vamos olhar agora um pouco os números, e no final a gente volta para as considerações finais. Vamos lá, Ricardo. Obrigado, Guerreiro. Boa tarde a todos. Agradeço a presença aqui na nossa apresentação de resultados e o interesse pela Eletromídia. Vamos começar passando pelos principais indicadores do quarto trimestre. O quarto trimestre, como o Guerreiro já colocou, foi um trimestre muito especial para a companhia, com a retomada de audiência por conta da flexibilização da circulação de pessoas, que já chega ao nível mais próximo do normalizado, somado aos investimentos e ações no crescimento e digitalização do inventário e tecnologia, que reforça a liderança da companhia. A gente conseguiu um desempenho recorde histórico no trimestre, que se reflete em todos os indicadores. Então, a gente termina o ano aqui com 61 mil telas, sendo 72% dessa base digital, um crescimento de 11% contra a base que a gente tinha em 2020. A gente atingiu no TRI uma receita de 204 milhões, que é 69% acima do que a gente havia feito no ano anterior. Chegamos a um EBITDA de 62 milhões, com 36% de margem, foi 2 vezes o que a gente tinha feito no TRI anterior e também no ano passado, e com um lucro líquido de 22 milhões, triplicando o resultado de 2020. Além dos investimentos que a gente fez ao longo de 2021 em aquisições, a gente também investiu de forma acelerada em projetos orgânicos, principalmente nas verticais com maiores margens, como edifícios e ruas. Então, a gente instalou 6 mil telas, todas digitais ao longo do ano, um crescimento de 11% da base de novo. A gente terminou o ano com 44 mil telas digitais. Essa expansão se deu principalmente em edifícios como um todo, com 5,3 mil novas telas no segmento, um crescimento de 26% da base. Também em ruas, que a gente instalou 133 novos totens digitais nas ruas do Rio de Janeiro e Recife. Uma das maiores bases digitais em ruas aqui do Brasil, pode-se dizer, ou se aproximando dele. E também a gente digitalizou toda a nossa base de estações de trens aqui de São Paulo. Foi um contrato importante que a gente ganhou no início de 2020, que a gente colocou em operação ao longo de 2021. E, além disso, concluímos a instalação dos ativos no aeroporto de Congonhas, uma nova concessão que a gente teve ao longo do ano. E, com isso, a gente termina com uma base de 72% das nossas telas digitalizadas contra 69% que a gente tinha no ano anterior.
No trimestre, a gente atingiu um recorde histórico de receita, com 204 milhões. Mesmo quando a gente compara contra o último período pré-pandemia, o quarto TRI de 2019, a gente apresenta um crescimento de 14%. Isso sem estar com a audiência ainda normalizada. Ela está próxima do normal, mas ainda no período ela foi 23% abaixo do que ela era em 2019. E a gente apresenta o crescimento de 14% e 69% contra 2020. E a gente fecha o ano com uma receita incremental de 178 milhões comparado com o ano de 2020, é um crescimento de 57%. Conforme a audiência chega a esse patamar mais normalizado, a gente consegue ver os efeitos de todos os investimentos feitos no crescimento do inventário. Então, em 2020, a gente assumiu a posição de liderança com a aquisição da Elemedia e a gente vem investindo para consolidar a nossa posição como one-stop shop, e isso junto com tecnologia. Então, fica claro que conforme a audiência retoma, a gente tem conseguido também refletir essa relevância nos nossos números. Nesse gráfico que apresenta a evolução de receita por trimestre, fica claro o impacto da retomada, TRI após TRI, e também da sazonalidade, que ela é mais forte nos últimos meses do ano, por conta das datas comemorativas. Então, no quarto trimestre, a gente cresceu 57% contra o terceiro TRI, que já havia crescido 55% contra o segundo TRI. Então, quando a gente olha a base total do segundo semestre, ela é o dobro da base de receita que a gente fez no primeiro semestre do ano. E esse desempenho de receita, somado à alavancagem operacional da companhia, também levam a um desempenho recorde em termos de EBITDA. Então, com isso, a gente consegue fechar com um EBITDA de 62 milhões, contra 29 milhões do ano anterior, uma margem de 36%, que representa um ganho de 8 pontos percentuais contra o que a gente tinha feito em 2020. E esse ganho de margem é explicado tanto pelo crescimento da receita das verticais com maiores margens, que a gente tem investido em crescer o inventário também, elevadores e ruas, mas também pelo desempenho das verticais que contam ainda com alguns contratos com fixo dentro de transportes e aeroportos. E no ano, a gente fecha com um EBITDA 4 vezes o que a gente havia feito em 2020, com uma margem de 21%, EBITDA de 87 milhões, e isso considerando que ainda foi um ano que teve um primeiro semestre com lockdown, ainda impactado pela pandemia. E no gráfico também aqui de evolução do TRI fica claro a retomada, TRI contra TRI, e também o efeito da sazonalidade. No quarto trimestre, a gente dobra o EBITDA do trimestre anterior, que já havia triplicado com relação ao segundo trimestre. E TRI contra TRI, a gente vem ganhando 12 pontos percentuais de margem. Então, a gente partiu de 12 e terminou o ano com 36% de margem. E, por último, passando pelo nosso caixa, a gente teve uma geração operacional nesse último trimestre de 41 milhões, que representa 65% do EBITDA do trimestre. Essa geração foi suficiente para cobrir os investimentos feitos no período, tanto de aquisições como também de CAPEX, e a gente termina o ano com 580 milhões de caixa. Quando a gente olha a nossa alavancagem financeira, a gente termina com um indicador de dívida líquida EBITDA de 0,3 vezes, comparado com um indicador de 26,5 vezes em 2020. Isso se dá tanto pela captação de recursos do IPO, também pela geração operacional que a gente teve no ano, somado aos investimentos. E parte desses recursos estão programados para serem investidos nos próximos meses, principalmente com a aquisição da Ótima. E com isso, gostaria de chamar o Guerreiro de volta para as considerações finais. Obrigado, Ricardo. Dá o passador aqui, obrigado. Bom, um ano de fato, quando a gente olha para o último trimestre de 2021, de volta à vida OH. Esse é um termo que nós utilizamos carinhosamente olhando para o nosso negócio. Eu queria dividir 2 quadros com vocês. O primeiro deles, na verdade, é uma informação que para nós traz um significado especial, porque carrega uma narrativa de que o mercado tem percebido os nossos avanços e uma sinalização inequívoca
que nós estamos na direção certa. Essa é uma pesquisa que saiu agora em fevereiro, encomendado pelo Illumio Data Science, onde o mercado coloca a eletromídia como o quarto veículo de comunicação, plataforma de mídia mais citado entre as agências e os anunciantes. E quando a gente ranqueia quem são os 3 primeiros, nós estamos falando no primeiro de uma TV aberta, líder de mercado, e de 2 plataformas de mídia multinacionais gigantescas que todos vocês conhecem. Eletromídia é o quarto veículo. Não só pela sinalização da nossa companhia, mas ter um player de out of home já com essa relevância e aos olhos do mercado com tamanha representatividade, só reforça a nossa tese, demonstra que a indústria tem um espaço gigante para se desenvolver, para crescer. Quando nós olhamos para os benchmarks globais em mercados onde existe um líder consolidado, existe uma plataforma de métricas e dados consolidada, o mercado está muito pronto para poder escalar receita, escalar investimentos e levar o share dessa indústria para 2 ou 3 vezes dos patamares atuais. Então, esse é o primeiro slide. E o segundo, para fechar esses close remarks aqui, 2021 foi um ano desafiador, né? Como eu comentei com vocês, eram mundos antagônicos. O primeiro lidando com os desafios de pandemia, que tiravam audiências das ruas, e segundo, mantendo disciplina e foco na nossa tese e na nossa execução. Nós soubemos navegar muito bem ao longo de 2021, convivendo com esses 2 mundos no mesmo tempo. Mais especificamente no final do ano, a gente percebe que a vida começa a voltar, o mood melhora e o Covid começa a ficar pelo retrovisor. E aí, de fato, esse ano, a gente já tem uma outra expectativa, com uma volta estruturada para os escritórios. Acho que todos vocês estão acompanhando isso, cada um na sua companhia. Segundo, a transformação digital da companhia, olhando para dados e métricas. O lançamento da Eletromidia Ads, que cada vez está mais próximo, vai levar a nossa companhia para um outro patamar. Vai trazer para o mercado uma oferta de mídia estruturada e pautada em dados e métricas como nunca foi feito antes. E nós estamos muito prontos para essa agenda. Além de ter uma plataforma robusta, digital, toda a nossa plataforma já está pronta, setada e mapeada no Brasil todo, que foi o trabalho que nós fizemos nesses últimos meses. Terceiro ponto importante, a execução dos novos projetos quando nós olhamos para o capítulo imobiliário urbano. Eletromídia salta de 3 mercados no período pré-IPO para 8 mercados como líder da indústria de imobiliário urbano, com 2 características importantes. Perfil de longos contratos, 17, 20, 25 anos, e margem de contribuição acima de 50%. Ou seja, a nossa companhia muda o mix de meios, sofisticando a quinta, até então aqui era a quinta principal vertical e que deve ser nos próximos anos a principal vertical em receita e em margem. E por fim, 2022, um ano pautado com 2 caminhos e 2 teses muito claras para o nosso time de management, que é execução, colocar de pé o que nós conquistamos, o que nós adquirimos, toda a nossa estratégia de imobiliário urbano, de outras verticais, continuar com a nossa tese de crescimento orgânico e inovação, tecnologia. E é um pouco disso que a gente tem feito, que a gente tem exercitado, com a crença que nós estamos no caminho certo e que a nossa indústria, de fato, tem um mato alto ainda para poder evoluir e se transformar cada vez mais numa indústria mais e mais relevante dentro do bolo publicitário. Bom, nós vamos abrir agora um espaço para o Q&A. É isso, Ricardo? Vamos para cá? Vem para cá. Vamos sentar aqui, ó. Pegar um banquinho. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. Para realizar perguntas via áudio, basta clicar no botão levantar a mão. Quando o seu nome for chamado, aparecerá uma notificação para abrir o seu microfone. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Leonardo Olmos, do UBS-BB. A pergunta é: vimos uma melhora significativa na receita por tela no 4º trimestre. Poderiam discutir essa melhora? Se for por maior número de clientes, por maior cobrança,
por espaço ou por maior audiência? Essa melhoria de receita por tela foi mais forte em que verticais? Olhando para 2022, que verticais ainda podem ter uma recuperação forte? Um abraço, obrigado. Boa tarde, Léo. Obrigado pela pergunta. De fato, a gente teve um crescimento importante no quarto trimestre, principalmente comparado com os trimestres anteriores. Ele ocorreu em todas as verticais, foi um crescimento de 57% contra o trimestre anterior, então você vê isso acontecendo em todas as verticais, tanto por conta do aumento da audiência, então tivemos a flexibilização na circulação de pessoas, de fato, no final do ano. Também tivemos impacto da sazonalidade, que o último TRI, ele é um trimestre que tem vários eventos do varejo que favorecem o mercado publicitário também. E além disso, a gente, somado a isso, a gente conseguiu ver o reflexo de alguns investimentos feitos no início do ano, como novos ativos instalados em Congonhas, por exemplo, e os novos edifícios instalados ao longo de 2021. Então, tivemos diversos impactos que se refletem tanto em número de anunciantes quanto também em redução de desconto no quarto TRI. Complementando e colaborando com o Ricardo, Léo, eu acho que são dois pontos importantes. O primeiro é que no quarto TRI veio uma mensagem muito clara do mercado para a nossa indústria que existia uma necessidade de ter no mix de e-mails o out of home justamente para enfrentar desafios de melhorar custo de aquisição, porque os custos de aquisição com o deep diving que foi feito no digital, especialmente em momentos de pandemia, foi muito alto. Então, tinha uma demanda de anunciantes muito prontos para voltar para a nossa indústria e que começou a se materializar no final do ano passado. Nós notamos que algumas divisões ainda sofreram bastante os impactos da pandemia no final do ano passado, e para citar duas delas, edifícios corporativos, a grande maioria das empresas multinacionais ainda não voltaram para os escritórios no final do ano passado. A gente percebe que esse é um fenômeno que tem começado a ocorrer já de forma estruturada, especialmente em março deste ano, pós o carnaval. E segundo, o turismo corporativo, que ainda também no final do ano passado, na contramão do turismo doméstico, que foi muito bem, também ainda muito fraco, começando agora a soltar um pouco do que vem represado nesses 2 anos de viagens corporativas para dentro do país e para fora do país. Então, essas duas categorias, de fato, ficaram um pouco descoladas, sofreram um pouco ainda pelas questões do Covid. Respondendo à pergunta de 2022, com a volta à normalidade, é o que a gente tem acompanhado, fluxo em transporte público já quase em condições normais, os edifícios voltando para os escritórios, a rua é o grande protagonista da nossa indústria, ela driva comportamento. E a gente está se preparando para essa agenda com um pouco do que a gente viu aqui hoje, não só pela expansão de mercados, digitalização de inventário, mas principalmente pela plataforma de métricas, que vai nos poder entregar audiência de uma forma muito mais estruturada. A pergunta vai ser muito mais não sobre onde e sobre quem. A gente começa a exercitar no mercado uma conversa com o anunciante de audiência e não de determinado ponto de contato. É um processo, o nosso time já tem trabalhado nessa direção há 2 meses e cada semana que passa existe uma catequese de mercado e um aprendizado nessa direção. Então, ruas vem drivando um comportamento da indústria como um todo, tem um mood na mesa já de olhar o Covid no retrovisor, o que para a gente é extremamente positivo, né? E acho que as verticais que vinham sofrendo, como turismo corporativo e edifícios comerciais, começam a dar sinais de melhora e de ocupação nesses ambientes. Lembrando que os participantes podem enviar sua pergunta por escrito utilizando a ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. Para realizar perguntas via áudio, basta clicar no botão levantar a mão. Quando seu nome for chamado, aparecerá uma notificação para abrir seu microfone. Nossa próxima pergunta. Parabéns pelo resultado.
Quando vocês começam a ver as sinergias da Ótima em vendas? Tudo aponta na direção do closing acontecer no mês de abril. Nós estamos trabalhando sobre essa expectativa. A partir do momento que o closing acontecer, nós estamos muito preparados para a integração, especialmente da área de vendas. Existe uma complementariedade grande, não só de pessoas, mas de desafios por parte das marcas, porque a Ótima encaixa exatamente na vertical que a Eletromídia não tinha, que é a imobiliária urbana em São Paulo. Então, nós conseguimos, nesse período, agora após a aprovação do CAD, e dentro do que era permitido, trabalhar para deixar todas as condições favoráveis para essa integração acontecer no D+1. Ou seja, uma vez a gente tem a data de closing, no dia seguinte, nós temos toda a equipe trabalhando sob uma única bandeira, a bandeira Eletromídia, já treinada e já preparada para poder atender as demandas e os desafios de mercado. Nossa próxima pergunta vem via Q&A do Sr. Lucas Varelo. A Eletromídia enxerga mais M&A? Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro, queria só reforçar que o topo do nosso wishlist de M&A, de fato, ele foi efetivado ao longo do ano. Eram as grandes empresas que a gente mirava quando a gente fez a abertura de capital. E a gente ainda continua olhando algumas oportunidades no pipeline com foco nas 3 verticais de crescimento que o Guerreiro comentou ao longo da apresentação, tanto do core business, do nosso crescimento de inventário, quanto para a transformação digital, trazer automatização, mais soluções de dados e métricas, quanto para negócios adicionais aos contratos que a gente já tem com parceiros. Então, a gente tem um pipeline que acompanha e, em paralelo a isso, a gente vem trabalhando com muita força no nosso crescimento orgânico, tanto de edifícios, quanto também acompanhando de perto as novas licitações que tem nos segmentos que são nosso foco. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Henrique Goulart. Como olham o orçamento para novas telas no ano de 2022, dado esse pipeline com Ótima, MOHB e Abrigos de Porto Alegre? Ficou uma dúvida na pergunta, então nós vamos preencher os 2 espaços. Primeiro, olhando para a receita, existe uma oportunidade grande para poder capturar a digitalização de inventário, e aí, trazendo exemplo para a mesa, Brasília nasce 100% digital, Campinas nasce com 50 faces digitais, Porto Alegre nasce digital, e a Ótima já existe um parque digital e o nosso projeto é incrementar esse parque digital justamente utilizando dados e métricas para promover essa transformação. Naturalmente, e os benchmarks da nossa companhia e do mercado mostram isso, o digital traz valor, o digital carrega uma especificidade de publicação de campanha, de características, de tecnologia, que você tem uma ocupação melhor e um preço de vendas melhor. Como a nossa empresa lidera de forma muito clara essa transformação digital, a gente acredita que vamos estar muito prontos para poder capturar valor nessa transformação digital. E a receita por tela, que essa foi a nossa outra dúvida, por mais que o custo da tela seja o mesmo para Porto Alegre e para São Paulo, existem especificidades de mercado. Então, não necessariamente uma tela digital na Faria Lima vai ter o mesmo retorno de investimento de uma tela instalada no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Porém, os nossos modelos já prevêem esse valor de mídia por mercado e a gente captura curvas de payback um pouco mais longas, um pouco mais curtas, dependendo do mercado que você está inserido e dependendo da necessidade também publicitária no mercado. Por quê? O mercado como Porto Alegre, aqui nós chegamos na rua, ou Brasília, 100% digitais, você tem uma vantagem competitiva porque não existe oferta digital de abrigo de ônibus, ou no caso de Brasília, de mobiliário urbano digital. Então você supre uma carência do mercado anunciante que tem predisposição em investir num circuito de imobiliário urbano digital
portanto, você pode ter um upside ou uma curva de retorno mais rápida, mais curta em relação ao que seria o comportamento normal de um mercado. Essas foram os dois caminhos que nós entendemos aqui com relação a essa pergunta. Nossa próxima pergunta vem do senhor Salomão Garson via áudio. Senhor Salomão, seu áudio está liberado. Pode falar. Boa tarde, Guerreiro, Ricardo, pessoal. Primeiro, parabéns pelo resultado. Pergunta com relação aos números, né? Só para entender, se puder explicar um pouco, Ricardo, sobre a realocação contábil da depreciação, né? No motivo de ter sido feita ela agora no quarto tri, e também sobre o G&A, né? Remanescente que acaba ficando próximo de 10 milhões de reais no trimestre. Qual que é a natureza, né, desse G&A hoje, né? Dado que a grande maioria dos dispêndios da empresa estão alocados em custo hoje em dia. Só para entender como é que ficou esse breakdown. Boa tarde, Salomão. Obrigado pela pergunta. Primeiro, referente à realocação contábil, ao longo do ano de 2021, a gente evoluiu nos controles internos, sobretudo relacionado aos nossos ativos imobilizados, e com isso a gente trabalhou para melhorar as demonstrações com a realocação entre custos e despesas de acordo com a localização do ativo. Por isso que ele foi feito no quarto trimestre, alinhado com a auditoria anual. E com relação à natureza da depreciação e amortização, a gente tem tanto o impacto da depreciação do imobilizado, que conforme a gente investe ao longo do ano, foram em CAPEX 77 milhões adicionais colocados de equipamentos ao longo do ano que impactam a depreciação. Também a gente tem a amortização dos intangíveis relacionados ao PPA das aquisições anteriores, como, por exemplo, o PPA da Elemedia. Esses intangíveis são amortizados com impacto também nessa rúbrica. Então, esses são os dois principais pesos que levam ao valor de 10 milhões no quarto trimestre. Perfeito, obrigado. A pergunta só um follow-up aqui sobre a natureza, na verdade, eu estava me referindo ao que ficou alocado como despesas da empresa, né? Esses 10 milhões de reais que estão abaixo do lucro bruto, né? Que seria o G&A da companhia, tem parte ali que são despesas comerciais, parte são despesas administrativas, né? E aí tem uma linha de outros. Só para entender se a grande parte são gastos com pessoal mesmo, né? E escritório, se é mais ou menos isso que fica alocado hoje nessa rubrica. Obrigado, Salomão. O principal que fica alocado em despesa é relacionado também aos intangíveis das aquisições. Então, a gente tem tanto intangíveis relacionados a não-compete, como dentre outros, que acabam ficando em outros ou que é do grupo de SG&A e não são compreendidos como custos. Tudo relacionado a contratos, relacionados a ativos em operação, aí sim, eles subiram para a rúbrica de custo. Bacana. Se eu puder fazer só uma última rápida, né, vocês comentaram também sobre um CAPEX no quarto TRI de 31 milhões de reais, né? Esse montante, ele é 100% assim, atrelado a esse crescimento de telas, né? Ou tem uma parte, se você puder comentar assim, se tem algum percentual que é manutenção, né? Alguma outra, ou dá para considerar que assim é 100% expansão de tela? Dentro desse investimento tem expansão de telas, tem uma parte menor de aquisições, né? A gente completou a aquisição, por exemplo, da NoAlvo no quarto trimestre, que impacta esse número, mas fora isso é principalmente investimento em equipamentos para aumentar o nosso inventário. Então, são compras de ativos para instalação em edifícios, principalmente. Também tem aí compras de novos equipamentos para ruas, por exemplo, a instalação de Tembici em Brasília, que vai se dar ao longo do ano, impacta também o investimento feito no quarto trimestre.
e também ainda tem algum impacto da digitalização da CPTM, mas são principalmente equipamentos para crescimento de inventário, manutenção é um impacto menor, diria que seria 10% desse valor. Nossa próxima pergunta vem via Q&A do senhor Guilherme Camargo. Boa tarde, parabéns pelos resultados. Pode falar um pouco sobre a vertical de edifícios corporativos? Já voltaram à normalidade? Sobre a Omicron, como pegou janeiro e fevereiro, que são meses mais fracos, podemos imaginar um ano 2022 normalizado caso a pandemia fique para trás? Ótima. Pode falar um pouco de receita e sazonalidade? Puxa a margem consolidada para cima? Obrigado. Bom, a primeira, obrigado pela pergunta, com relação aos edifícios corporativos, ainda não voltaram à normalidade. A gente percebe que o mês de março tem sido um divisor de águas em termos de comportamento. O retorno aos escritórios tem ocorrido nesse período pós-carnaval, e aí dois comportamentos diferentes, né? A gente classifica os comerciais como office e corporativos. Os offices são aqueles escritórios menores de profissionais liberais. Esses voltaram mais rápido e já com um fluxo acima de 70%. Os corporativos, os corporates são as grandes lajes, têm um retorno estruturado a partir agora de fevereiro, março. Então, vem acompanhando. A gente acredita que é uma vertical que no segundo trimestre vai continuar esse fluxo, e a gente vai acompanhar de perto para entender se a curva de receita vai acompanhar essa dinâmica de retorno aos escritórios. Com relação à Ótima, foi a segunda pergunta, a gente obviamente está muito próximo de concluir a transação. Nós não podemos hoje dar guidance com relação à contribuição de margem, mas a Ótima, assim como todos os contratos de imobiliário urbano, carregam essa narrativa de trabalhar com uma margem acima de 50%. E é um ativo importante, talvez deva ser a principal linha de negócios individualizada da companhia ao longo de 2022. Portanto, a consequência disso é sim uma contribuição no todo em margem, e a gente de fato, tem isso precificado para poder capturar já no D+1. Tinha uma outra pergunta com relação ao Omicron, né, que foi a segunda. Olhando um pouco para o ano, nós vamos ter uma janela curta, né, da divulgação dos resultados do Q4 para o Q1 deste ano. Então, obviamente, o Q1 nós já sabemos o que aconteceu. Vem de uma forma muito positiva. A Omicron cada vez mais no retrovisor, a gente tem olhado. Claro, tivemos o cancelamento do Carnaval, o que impacta a nossa indústria, porque o Carnaval é um momento importante de circulação de pessoas, mas ele volta agora em abril, então uma parte disso existe uma tendência a ser capturado, mas de fato a gente percebe que o ano entrou com um mood por parte do anunciante e de fluxo já um pouco mais interessante do que final do ano passado. Vale lembrar que o nosso negócio e a nossa indústria, como o Ricardo mostrou, carrega uma sazonalidade. Isso é uma característica da indústria de mídia, né? Ela carrega uma sazonalidade muito peculiar, olhando os diversos momentos do ano, olhando as datas comemorativas como mães, pais, namorados, Black Friday, Natal. Esse ano nós temos um fenômeno que é Copa do Mundo, junto com Black Friday no final do ano. Ou seja, acompanhando essa sazonalidade característica de toda a indústria, a gente acredita que tem um início do ano absolutamente em linha com o que nós estamos prevendo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Paulo Lopes, via Q&A. Qual a perspectiva de aumento de mercado endereçável com Eletromidia Ads? Acreditam que existe potencial grande de passarem a alcançar indústrias e anunciantes que tradicionalmente não utilizam mídia OOH? Paulo, sim. Quando a gente olha a plataforma, né, e o Eletromidia Ads vai nos trazer essa oportunidade, não só de sofisticar a entrega para aqueles anunciantes que já investem de forma estruturada, dando subsídio técnico e condição para poder escalar esse modelo de compra para mais mercados,
e de uma forma mais intensa, como também trazer para o mercado que hoje investe muito pouco e tem um potencial grande de marcas globais que tem ali prerrogativas técnicas de só investir com determinados KPIs de métricas, se estão disponíveis ou não, a gente vai acessar um mercado endereçável novo. Existe essa oportunidade, isso olhando ainda para Tier 1 de clientes, Tier 2, que são clientes grandes e que transformam a indústria de publicidade olhando para as grandes marcas. Então, existe um potencial grande, existe um processo, como eu disse anteriormente, de catequese, de comprovação de resultados, de demonstração. A gente tem exercitado isso com o nosso time de vendas todos os dias e quando o lançamento do Eletromidia Ads acontecer, que cada dia está mais próximo, a gente materializa essa narrativa que hoje nós já entregamos sobre o aspecto de eletromídia. Ou seja, em breve, a gente costuma dizer que nós vamos entregar o controle remoto da nossa companhia para as agências e para os anunciantes, onde eles vão poder simular audiência, simular roteiro, simular hit, frequência, comparar com outros meios. Então, vai trazer muita técnica para a mesa e a conversa ela vai ficar muito mais interessante. Ela vai sair de um caminho que hoje está um pouco comoditizado de preço e desconto para um caminho de desafio de negócio, como eu baixo o CAC, como eu melhoro minha consideração de marca, preciso de quais níveis de frequência ou de reach para poder entregar os meus desafios de negócio. Enfim, eu acho que sim, a gente acessa um mercado novo, a gente amplifica o mercado que hoje nós já alcançamos e vamos abrir oportunidade para diversas marcas poderem fazer os seus investimentos que hoje eles não fazem por não ter a segurança e uma plataforma endereçável para poder escalar na nossa indústria. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Felipe Forjas, presidente da Associação Brasileira de OH. Parabéns pelos resultados de 2021. Em relação ao Eletromidia Ads, será uma plataforma de dados e métricas contemplando apenas os inventários próprios da Eletromidia ou será aberto para inventários de OH de terceiros, Marketplace? Felipe, obrigado pela pergunta, prazer te rever. Num primeiro momento, essa plataforma ela é focada na indústria, nos ativos da eletromídia. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso desenvolvimento e é para lá que nós estamos orientando os nossos esforços. Hoje essa plataforma está pronta, todo o nosso inventário está setado, parametrizado e existe uma tendência natural a que a gente vá desenvolvendo esse inventário e essa plataforma. Como existe em algumas iniciativas do mundo, essa plataforma ela pode ser uma plataforma self-service em algum momento, que de fato o nosso olhar é que vai ajudar no desenvolvimento da indústria. Mas não é uma etapa onde a gente olha no D+1, ela seria um segundo step olhando para o desenvolvimento do negócio. Então, sim, acho que ela pode ajudar com todo o inventário de mídia OH para empresas terceiras e funcionando de fato como marketplace para poder escalar a nossa indústria. A gente já sabe que, a exemplo do que acontece no digital, esse é um fenômeno super interessante e que traz benefícios diretos para toda a categoria e para o anunciante que pode olhar de uma maneira parametrizada todo o inventário de mídia disponível no Brasil. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Jeff Warr. Congratulations on your excellent results. We are happy to be shareholders during this exciting moment for the company. Considering the fact that Eletromidia is new to the public market in Brazil and that it does not have any competitors that are publicly traded, is there anything that you think the investment community is missing when it comes to the company's thesis? Obrigado pela pergunta, Jeff. Bom, primeiro ponto, a gente fez a abertura de capital no momento, ao longo da pandemia, que o setor estava extremamente impactado. Então, eu não diria que estão missing, que estão perdendo, não estão vendo isso, mas acho que nem todos estão acostumados com as margens do setor e também a capacidade de geração operacional de caixa.
que num histórico normalizado e comparado com os peers globais, você vê que realmente são setores que trabalham com margens elevadas e normalmente com gerações operacionais altas, diferente de uma 100% startup, né? Um setor de certa forma já com caminho estabelecido globalmente. O outro ponto que eu colocaria é que é um segmento que ele tem um tamanho hoje em dia que ele dependendo das iniciativas que você tem dentro do setor, ele puxa o investimento do setor como um todo. Então, às vezes, limitar a análise ao share previsto do setor de out of home, a gente viu isso na história algumas vezes, trabalhando, um guerreiro com certeza trabalhando há 17 anos nesse setor, também estou há algum tempo já no segmento de mídia, que conforme o mercado se consolida, se profissionaliza, facilita-se a compra também da mídia através de iniciativas digitais, o setor inteiro é puxado para cima, né? E no Brasil ainda tem um espaço grande para isso. Somado a esse movimento, você também vê novos inventários o tempo todo surgindo, inventários de ruas como esse de Porto Alegre que não entravam no mercado publicitário como um todo. Então, às vezes pode ser um pouco misleading quando se compara com o mercado já estabelecido, uma TV que já tem lá um mercado endereçável fixo, né? Não sei se tem algum... Eu acho que esse é um bom ponto que o Ricardo trouxe, porque o país é um país que está em desenvolvimento quando o olhar é para concessões, né? Então, por exemplo, nós temos um pipe já anunciado, ainda não com data marcada, de concessões de aeroportos, no caso, concessão master de Congonhas e Santos Dumont. Algumas cidades do Brasil estão começando a promover as operações de imobiliário urbano, que assim como Porto Alegre, que nós estamos chegando, não existe um operador de mídia, e aqui nós podemos listar 6 ou 7 grandes cidades do Brasil que ainda não promoveram e que as prefeituras estão se organizando para isso, e de fato a nossa indústria acompanha esse desenvolvimento. Então o desenvolvimento de ter uma plataforma digital, de ter métricas, que são os pilares que vão sustentar e suportar esse crescimento, acompanhando as novas concessões, cada vez mais estruturadas, concessões de longo prazo, que dá conforto para que entre uma empresa e faça um investimento no olhar de longo prazo também, todos esses fatores contribuem para um mercado que vai se desenvolver, não só da indústria para o mercado, mas também do anunciante, que vê com esse movimento condições mais favoráveis para poder investir. Então é um ciclo virtuoso. O anunciante, por sua vez, quando vê uma indústria organizada, parametrizada, auditada, ele começa a aumentar os investimentos de um ano para o outro nesse segmento. E é um pouco do que a gente vê esse fenômeno acontecer no Brasil. A gente olhar os principais anunciantes do mercado e os entrantes, dificilmente você vai encontrar uma marca que diminui investimentos em out of home de um ano para o outro. Acho que temos que excluir o período da pandemia porque distorce essa amostragem, mas de fato ainda tem um espaço grande para desenvolver do nosso lado, enquanto indústria, e trazendo conforto e tecnologia para que o anunciante possa também ter segurança de investir cada vez mais de forma estruturada no nosso negócio. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Felipe Guerra. Dado o cenário de transformação digital que a Eletromídia passa, existe alguma projeção ou expectativa de incremento de receita através da tecnologia e produtos digitais para 2022? Felipe, sem sombra de dúvidas, tudo que a gente faz, de certa forma, tem tecnologia aqui, ou embarcada ou desenvolvida. Para te citar um exemplo e aterrissar e ancorar melhor essa resposta, mídia programática. Desde o ano passado, a nossa companhia está absolutamente alinhada com, por exemplo, a plataforma DV360 do Google, que é a principal plataforma de programática no mundo, inclusive fazendo vendas e planejamento. A gente não acredita que a indústria vá ser venda via programática, mas cria um novo trilho de desenvolvimento de receita acessória, de uma marca que eventualmente tem uma verba só carimbada para investir em programática. Então esse é um trilho que nos Estados Unidos, a gente olha os dados mais recentes,
a compra de mídia programática deve alcançar quase 14% de toda a indústria de Digital H. Nós estamos prontos para acompanhar essa inovação. Isso olhando para um caminho de crescimento, mas a tecnologia ela está embarcada em tudo que a gente faz. É de fato o nosso principal palco de investimentos e também o nosso principal palco de oportunidades, porque a gente está só começando essa agenda no país e, de certa forma, quando a gente olha para a jornada do consumidor, que é um termo que nós utilizamos muito no mercado publicitário, essa jornada está cada vez mais digital. E ela pode ser digital na palma da mão, ela pode ser digital no out of home, ela tem diversas formas de se comunicar e se conectar com esse consumidor ao longo do dia. Então, a gente tem acompanhado, sim, essa agenda de inovação, tem muitas iniciativas sendo desenvolvidas aqui na nossa área de tecnologia, com as nossas agências, com os nossos clientes. Tudo passa por inovação e a gente está, de fato, acelerando. Um dos motivos da criação do comitê, da qual o Edu vai fazer parte, de estratégia e tecnologia, é poder trazer um foco maior ainda, além do desafio que o próprio management já carrega no dia a dia, buscando benchmarks globais, testando modelos, enfim, tem também uma série de oportunidades nessa direção, porque a gente também tem aqui uma brincadeira interna, que o out of home é a última mídia que tem o controle remoto na mão. Nós somos uma mídia que, de fato, a gente controla essa jornada do consumidor com o poder de influenciar e conversar diariamente, desde quando ele desce da casa dele no elevador residencial até quando ele vai viajar para uma viagem internacional ou nacional. Então, tudo que a gente faz tem tecnologia, tem desenvolvimento e a gente tem acompanhado de perto e investido muito nessa direção. Lembrando que participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. Para realizar perguntas via áudio, basta clicar no botão levantar a mão. Quando o seu nome for chamado, aparecerá uma notificação para abrir seu microfone. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Alexandre para fazer as suas considerações finais. Pessoal, boa tarde, obrigado. Foi um prazer para a gente poder dividir com vocês os resultados do quarto TRI, os avanços que nós tivemos em 2021, um pouco do que a gente tem olhado, enxergado, vislumbrado para a nossa indústria, para a nossa companhia. De fato, olhar essa pandemia pelo retrovisor nos enche de motivação e de energia. Foram 2 anos realmente especiais, onde nós exercitamos demais o olhar desses dois mundos, de continuar disciplinados na nossa tese, continuar disciplinados na execução. Estamos muito animados com o que vem pela frente e, de fato, um mercado que tem muito para se desenvolver, crescer e se sofisticar. Estamos à disposição para conversas individuais na semana que vem, com a Larissa também, a nossa RI, junto com o Ricardo. Foi um prazer, uma boa tarde a todos e até a próxima. A videoconferência da Eletromídia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde.